Josh Allen MVP novamente em 2026? E o que esperar do ataque aéreo do Buffalo Bills após adições aí na off-season? O novo técnico sendo o ex-coordenador ofensivo e agora tendo total autonomia para o game plan da equipe. Novo coordenador ofensivo chegando para auxiliar e é um cara que tem um background aí de 15 anos lá com o Drew Brees do New Orleans Saints e jogos aéreos muito produtivos. O que esperar, né, desse ataque do Buffalo Bills? Como vão ser as estatísticas dos jogadores na temporada 2026? Qual vai ser a produção? E quem vai produzir mais? Quem vai produzir menos? Tudo isso e muito mais hoje aqui no Leading the Charge. Então, fica comigo após a vinheta. Fala, Bills Mafia, aqui é Fernando Chimude e esse é mais um Leading the Charge. Vamos falar de Buffalo Bills, vamos falar novamente do ataque, né? Tem sido o assunto predominante aqui nas últimas semanas, foi pelo menos assim na semana passada, onde eu falei um pouco aí do que esperar, de por que eu acredito que esse ataque pode ser muito dominante nessa próxima temporada. E aí o Rodrigo, um abraço pro Rodrigo Foiani aí, que sempre acompanha o nosso Leading the Charge aí desde lá do início, né? Um abração aí pro Rodrigo e para todos aí que são aí telespectadores, né, da nossa live aí, já entrando agora na 7ª temporada cobrindo o Buffalo Bills aqui no canal. E o Rodrigo fez uma pergunta, já fazendo também, mandando a opinião dele lá na área de comentários do YouTube. Por isso eu sempre falo para vocês, tem uma dúvida, tem uma pergunta, faz a pergunta lá, que às vezes até vira tema, como virou a pergunta e o comentário do Rodrigo, né? Virou um texto meu lá para o Buffalo Rumblings, né? E virou tema para essa live de hoje, para esse Leading the Charge de hoje, que é a respeito de como vão ser as estatísticas, quem que vai produzir mais nesse ataque do Buffalo Bills com a chegada do DJ Moore, com as mudanças que eu acredito que acontecerão em termos de filosofia do ataque. Quem vai produzir mais? Quem vai ganhar espaço? Quem vai produzir menos? E o Josh Allen vai jogar a nível de MVP novamente? Vai ter mais lançamento para touchdown? Vai ter mais jardas aéreas? Ou menos? Vai correr mais com a bola? Mais responsabilidade? Menos responsabilidade? Então o Rodrigo fez algumas previsões dele, eu comentei lá o que eu concordava e o que eu discordava brevemente, mas decidi ir mais a fundo e fazer uma projeção, estudar os jogadores, estudar as temporadas passadas, o contexto delas, para a gente fazer uma projeção relacionada ao que esperar das estatísticas e da produção dos jogadores de ataque do Buffalo Bills no jogo aéreo, né? Então, me limitei ao jogo aéreo aqui. Vai deixando na ala de comentários do YouTube quem que você acha que vai ser o líder, o recebedor líder do Buffalo Bills nessa temporada. O DJ Moore chega e vai ser o principal recebedor, vai liderar em jardas e em touchdowns. Quem vai liderar em touchdowns? Né? Quem vai liderar em recepções? Quem você acha que de repente vai ter queda de produção nessa temporada? Deixa aí na ala de comentários a tua opinião. E o Allen vai jogar no nível de MVP novamente? Vai voltar a passar dos 30 touchdowns lançados? Né? Algo que ele não passou na última temporada. Nas últimas temporadas, né? Ele não tem passado 30 touchdowns lançados. Deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos ver se vai bater um pouco com a minha projeção aqui. Como eu falei, eu escrevi lá no Buffalo Rumblings essa semana, há 2 dias atrás foi publicado o meu texto sobre aqui, ó, prevendo, né, o target shares do Buffalo Bills, né? Quem que vai receber mais targets, quem que vai receber menos targets, e a produção e tudo mais. Então eu previ isso no texto lá no Buffalo Rumblings, está bem detalhado lá. Quem não seguiu, quem não viu ainda, vai lá no buffalorumblings.com e tá lá o meu texto bem detalhado com a produção dos jogadores, de cada jogador, o que produziu na temporada passada, o que eu espero produzir nessa temporada. Você não leu, não se preocupa também que a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje, então você não vai acabar perdendo nada. Vamos falar sobre isso aqui. Vai deixando o seu like, se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Aqui na descrição já tem os links ali para você clicar e já se inscrever no canal. E também, se você quiser se tornar um colaborador do canal, dá aquele apoio para eu poder continuar fazendo esse trabalho aqui para Bills Mafia e cobrindo o Buffalo Bills. Estamos no 7º ano e vamos buscar mais 7, vamos buscar cobrir um Super Bowl do Buffalo Bills, se Deus quiser. Então,
considera se tornar um colaborador, tem o link ali para você acessar e ver qual dos tiers se encaixa para você. Vai ser um prazer ter você aqui nesse time, nessa família aí, ajudando aqui o canal a continuar crescendo. Vai chegando aí na aula de comentários, deixa a sua opinião, enfim, vai ser legal a gente trocar essa ideia. O Daniel já deixou aqui, ó. Boa noite, minha expectativa é que o time utilize um pouco mais o jogo aéreo e que o Allen seja um pouco mais preservado esse ano. Acredito que o Bell vai ganhar espaço no decorrer da temporada. Tá aí a opinião do Daniel. Fica à vontade, galera, deixar sua opinião aí no chat ou na área de comentários do YouTube, se você estiver vendo em outro momento o vídeo. Bom, deixa então, sem mais delongas, eu falar sobre o que eu espero para o ataque do Buffalo Bills, e eu espero um pouco do que o Daniel comentou aqui, sem dúvida, tá, Daniel? Eu espero, sim, os Bills lançando a bola mais na primeira descida. Os Bills tinham sido a equipe mais previsível da temporada passada, o ataque mais previsível, correndo em primeiras descidas. Isso não deve se repetir nessa temporada. Primeiro porque a gente não tem mais o Sean McDermott comandando o game plan. Ah, Fernando, mas o Sean McDermott não se metia no ataque. A gente chegou a ver os Bills se alinharem numa quarta descida, 4-1, e o Sean McDermott pedir timeout lá e mandar os caras fazer um quarterback sneak, né? Eu sei que é um exemplo pequeno, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ainda que ele não se meta no play calling, ele tem um game plan. Eu já falei isso aqui, inclusive no Leading the Charge passado. Ele passa um game plan onde o time todo tem que jogar junto. Defesa ligada ao ataque, ataque ligado à defesa, todo mundo na mesma página, como eles dizem por lá, né? On the same page. E o ataque, por alguns, não podia ser extremamente explosivo, porque o próprio McDermott no passado já reclamou disso. Queria um ataque que corresse com a bola, controlasse o relógio. E, segundo informações do Eric Turner lá do Cover One, o próprio Aaron Cromer tinha um papel bem importante, não apenas como treinador de linha ofensiva ou responsável pelo jogo terrestre, mas também chamando as jogadas, inclusive, não só desenhando, mas chamando as jogadas de corrida. Então isso faz todo sentido em relação a... Eu não sei se vocês lembram, na temporada passada teve um jogo que o Bills teve que pedir tempo antes de chamar a jogada, demorar. O Allen estava reclamando que as jogadas estavam demorando para chegar para ele no ponto, para ele passar para o time. E aí ele até foi pego reclamando na sideline, falando, pô, o que estamos fazendo? Né? O que estão fazendo? E faz muito sentido no quesito de que se realmente o Cromer chamava as jogadas terrestres e o Brady chamava as jogadas aéreas, para e pensa na dificuldade ou na confusão para definir isso. Pô, agora é você, agora é eu, agora é você. Agora é uma jogada de corrida, manda uma jogada de corrida aí, Cromer. Tá, vai ser essa. Ah, agora vai ser passe, vai, Brady. Imagina a confusão no tempo que o time tem para passar essa jogada para o quarterback e com o McDermott ali administrando e monitorando tudo. Bom, isso acabou. O Brady é o head coach, o game plan vai ser o dele. Ele já falou que quer um ataque explosivo, ele já falou que quer pontuar bastante, ele já falou que é uma defesa agressiva, que tente tomar a bola e dar a bola de volta para o seu ataque, independente se vai ceder aqui e ali uma big play ou não. Não vai ser aquela defesa enverga, mas não quebra. Então eu espero sim os Bills lançando mais a bola em primeira descida. Eu espero o jogo terrestre talvez tendo uma queda de produção, porque o Aaron Cromer era um baita coach e a gente vai sentir falta provavelmente da saída do Aaron Cromer. Se ele realmente era o responsável pelo jogo terrestre a ponto de chamar jogadas e desenhar jogadas, é mais um motivo para os Bills sentirem a falta dele nesse quesito, e é um quesito que a gente era muito forte. Além disso, o James Cook não é lá o running back mais físico da NFL, apesar de ele ter ganhado mais massa muscular, ter ficado um pouco mais forte. Ele não é lá um Derrick Henry, um cara para ter todo ano um altíssimo número de carregadas. E ele teve um altíssimo número de carregada no ano passado. O Ray Davis deu entrevista recente hoje falando que quer mais oportunidades. Os Bills podem, de fato, compartilhar mais essas carregadas do James Cook. Mas a realidade é que os Bills não tinham armas no jogo aéreo, o jogo aéreo sofria muito por isso, e isso muda esse ano com a chegada do DJ Moore, com a chegada do Skyler Bell no draft, com a expectativa da última chance do Keon Coleman e com uma expectativa do Dalton Kincaid, que se espera dele estar mais saudável nessa temporada. Ele ganhou mais massa magra, ele falou que foi
extremamente positivo off-season para recuperar o seu joelho. Então a gente espera que ele possa jogar mais e ele é extremamente importante nesse jogo aéreo. Com isso, eu espero os Bills lançando mais a bola. Outra coisa, a tabela dos Bills não é fácil, é uma tabela difícil. Não vai ser tão fácil para o Bills controlar os jogos, sempre estar à frente, controlando o relógio, controlando o jogo, correndo com a bola, sempre ganhando. Não, a tendência é que os Bills entrem em alguns tiroteios a mais nessa temporada. A tendência é que os Bills entrem em jogos com alternância de placar, jogos duros, jogos que vão necessitar mais do jogo aéreo e do Josh Allen e não vão poder se dar o luxo de fazer o que faziam muito na era McDermott, ou principalmente nessa era com o Joe Brady como coordenador, que era tentar ganhar meio que sem usar o Josh Allen, né? O Josh Allen tá ali, ele sempre é uma ameaça, mas tentar ganhar correndo com a bola, tentar ganhar de outras formas, e quando realmente o bicho pegava, agora vai, Josh Allen, salva a gente. Não, a tendência é que o Allen vai ter um papel mais predominante já de início, então eu imagino sim um aumento no número de lançamentos, o Allen lançando mais passes nessa temporada, com isso, lançando mais jardas, lançando mais touchdowns, lançando mais interceptações, sim, né? Se a gente aumenta o volume, eu espero o Allen mais agressivo lançar um pouco mais de interceptação. Ah, Fernando, então não vale a pena. Honestamente, para mim o Allen, melhor Allen que eu vi, não era o Allen MVP, que cuidou muito bem da bola. Jogou muito bem, sim. Mas o melhor Allen que eu vi era aquele Allen com o Dable, um Allen extremamente agressivo, imparável, que se lançava uma ou duas interceptações a mais, lançava 3 ou 4 touchdowns a mais também. Então, eu acho que é uma troca muito válida para os Bills. Tá? Então, eu acredito que tudo isso seja motivo para os Bills lançarem mais a bola. A chegada do Pete Carmichael como coordenador ofensivo. Fernando, mas ele não vai chamar as jogadas. Ele vai ser uma marionete do Brady. Cara, ele vai ser um assistente do Brady, um cara mais experiente que o Brady. Certamente um cara que, assim como o McDermott, quando começou como treinador dos Bills, tinha o Leslie Frazier, um cara mais experiente, com background de head coach, para falar ali, para dar orientações e auxiliar o McDermott começando como head coach. O Brady tem agora o Carmichael para ter esse papel no ataque, um cara experiente, um cara que ele entrega o ataque na mão sem se preocupar se for necessário, e um cara que tem muita bagagem lançando a bola, como eu falei, 15 anos com o Drew Brees no Saints, cara, com ataques muito prolíficos lançando a bola, ataques muito prolíficos lançando a bola para running backs, né? E a gente tem running backs com qualidade para receber passes. Então, eu vejo os Bills fazendo uma mudança e não sendo mais esse run heavy que a gente tem visto e lançando mais a bola. E é baseado nisso e baseado na capacidade, nas características e no potencial dos nossos jogadores que eu venho com as projeções e vou começar a mostrar para vocês agora as projeções que eu tenho para essa temporada do Buffalo Bills, lançando a bola para cada atleta. E aí fica à vontade para deixar nos comentários o que você concorda, discorda, o que você espera diferente. Vai ser muito legal trocar ideia e falar sobre isso aí. Vai ficando à vontade no chat. O Rodrigo chegou aqui, já te mencionei, Rodrigo. Talvez tu não pegou no início da live. Assiste depois do início que tu vai ouvir. Um abraço. E o Rodrigo mandou aqui, ó. O que me intrigou no ano passado foi a falta de participação dos running backs no jogo aéreo. Será que veremos expressivo aumento de targets para eles nessa temporada? Eu acredito que sim. E acredito com um esforço por James Cook, tá, Rodrigo? A gente sabe o sucesso que o Carmichael teve com o Alvin Kamara, com o Darren Sproles, com o Reggie Bush, com muitos running backs ali recebendo do backfield, sendo ameaças muito potentes ali no jogo aéreo, recebendo passes. E a gente sabe que o James Cook, quando recebe essa bola em espaço, ele faz um estrago. O Carmichael certamente vai tentar trabalhar isso e tirar mais isso do James Cook, que é uma maneira de você diminuir um pouco a carga dele no jogo terrestre, onde você pega uma bola no backfield, tem que passar por linha defensiva, sua própria linha ofensiva, lidar com linebackers, às vezes nesse jogo aéreo, recebendo essas bolas em espaço, é muito mais fácil para o próprio James Cook se poupar, né, de hits e tudo mais. Eu acredito que vai ser uma área que vai ser trabalhada assim, Rodrigo. O Leandro colocando aqui, boa noite, cheguei, Go Bills, estou vendo muitos rumores sobre Crosby, Diggs, Miller, alguma trade significativa do Bini, tem alguma novidade? Acha que ainda há possibilidade de trade? Eu não vi rumor nenhum sobre isso aí, Leandro. Tá? Então, eu acho que você está vendo mais
conversa fiada aí de off-season, tá? O Diggs estava dando aquela forçadinha, dando umas curtidas em tweet e tudo mais, mas o Bills não demonstrou nenhum interesse até agora. Do Crosby não vi nada, e os Bills não tem nesse momento cap, sabe? Não tem. Montou todo um time, teria que desmontar tudo para buscar um Crosby. Não vejo isso acontecendo e abrindo cap para isso. O Von Miller, cara, é um cara complementar, é um cara que também deu uma letra falando que seria legal voltar para o Bills, mas os Bills não demonstraram nenhum interesse até o momento também não. Então, não espere trade significativa. O time dos Bills montado é esse que desmontaram nessa off-season, e tudo indica que é com isso aí que a gente vai, a não ser que pinte algo muito impassável aí pro Brandon Beane, o que não é muito provável nessa altura da off-season aí, tá? Então não espere muita coisa nesse sentido não, Leandro. O Pedro aqui, fala Fernando, passando para deixar o Go Bills, tamo junto. Hoje a NFL postou que já é o ano 9 do homem, me senti mal. Pois é, né, cara? Pois é, o ano 9 do homem, tá na hora, né? De ajudar ele um pouquinho mais, né? E vamos lá, então vamos falar das projeções. Eu acho que a ajuda tá a caminho, tá, Pedro? Exatamente, né, Daniel? Se fosse para ir atrás do Crosby, então tinha que ter ido com tudo em cima do Garrett, sem dúvida alguma. Né? Então vamos lá. Vou começar falando do cara que eu acredito que sim, vai ser o nosso líder em recepções, vai ser o nosso líder em jardas, vai ser o nosso líder em touchdowns, provavelmente, porque é um cara bem prolífico. Mas eu quero deixar bem claro que não estou postando todas as minhas fichas nisso. Tá? Então deixa eu jogar na tela aqui. Eu estou falando... Tem que remover aqui do Buffalo Rumblings. Né? Eu estou falando do DJ Moore, tá? Nosso wide receiver novo aí, né? Que chega do Chicago Bears. O DJ Moore vem de uma temporada no Bears bem baixa em números aí, né? Bem abaixo de uma expectativa de wide receiver 1, certo? Ele teve 50 recepções, 682 jardas e 6 touchdowns. Não é uma temporada de wide receiver 1 na NFL, né? E não é a temporada que a gente espera no Bills. Muita gente vai falar, o Moore vem nessa queda já há alguns anos, é o terceiro ano que as estatísticas dele vêm caindo, mas a realidade é que também nos últimos 3 anos os Bears foram fazendo mudanças, né? E aí chegou um quarterback novato, já chegou o quarterback novato com um wide receiver também novato. No ano seguinte, mais um wide receiver draftado cedo e um tight end draftado cedo. E a realidade é que desde a chegada do novo head coach, o Bears tem feito uma transição saindo do Moore e indo mais para os outros jogadores. Para nós que somos Bills, é fácil lembrar de quando o Brady assumiu e o Bills começou a compartilhar mais essa bola, e o Kincaid começou a aparecer mais, o Shakir começou a aparecer mais, e o Diggs começou a ter menos targets, menos recepções. O Diggs continuou sendo importante, mas não tinha mais o volume que ele tinha antes. O DJ Moore passou por isso no Chicago Bears. Então ele continuou jogando, continuou tendo produção, mas o foco era desenvolver os jovens e fazer os jovens crescer junto, né? Tanto o quarterback quanto o wide receivers e o tight end. Com isso dito, quando o bicho pegou nos playoffs, foi o DJ Moore que decidiu lá contra o Green Bay Packers. Quando o bicho estava pegando nos playoffs, foi pro DJ Moore o passe lá que acabou saindo uma interceptação do Rams e acabou a temporada do Bears. Mas quando o bicho pegava, era o DJ Moore ainda o cara principal do Bears, né? Apesar do esforço para fazer essa transição para os outros jogadores, e esse ano eles vão seguir a vida com esses novos jogadores mais jovens aí. Enfim, e é o primeiro ano deles sem o DJ Moore. Pro Bills, ele volta a ser um cara que a equipe está contando muito com ele. Com o Joe Brady, o DJ Moore teve suas melhores temporadas onde ele era um wide receiver 1 indiscutível na liga e um wide receiver top 5, top 10 pelo menos da NFL, tranquilamente, nos seus melhores anos de Carolina Panthers. Eu não estou esperando o DJ Moore voltar a ser esse wide receiver top 10 da NFL. Não estou esperando o DJ Moore voltar a ser um All-Pro. Pode acontecer? Pode acontecer. Eu acho que é um jogador que ainda tem capacidade para isso. Quando o pessoal fala, tá numa reta final, o cara tem 29 anos, gente. Tá? Não é como se o cara tivesse com 32, 33. Tá? Então é um jogador produtivo, um jogador ainda é muito físico, ainda tem muita capacidade física, experiente, prolífico na red zone,
sabe fazer touchdown, 6 touchdowns na última temporada, lideraria a nossa equipe, tá? Então, assim, eu conto com o DJ Moore muito para essa temporada. Eu acho que os reports lá do training da off-season agora, né, dos OTAs ali, é que o Allen e ele têm se dado muito bem, o Allen tem ficado impressionado pelo DJ Moore, então, assim, realmente é um nível, é um reforço de qualidade acima do que a gente tem recebido, acima de Palmer, acima de qualquer outro que a gente tem recebido. Comparável talvez fosse o Amari Cooper, mas o Amari Cooper não estava mais no seu auge, foi no meio da temporada, não estava mais numa capacidade atlética boa como era no passado, então era ainda que o Amari Cooper tinha muito, né, do conhecimento da técnica, a parte física já não era a mesma. O DJ Moore ainda tem muito dos atributos físicos que o fizeram um grande jogador na NFL. Eu espero ele ser essa arma número 1, mas não por muito, e vocês vão ver as outras projeções, tá? Mas eu espero ele ser o wide receiver 1 do Allen, fechando 2026 com 50 recepções. Não, aí eu, botei o mesmo número, é sacanagem, né? Deixa eu puxar aqui, que aí é falha de edição aqui do card, tá? Mas vou puxar aqui na minha estatística aqui. O DJ Moore com 115 targets, tá? Na minha projeção, 76 recepções, 1.050 jardas e 8 touchdowns, tá? Então essa é a minha projeção, apesar do card aqui ter repetido aqui, falha técnica, né, na edição do card, tá? O DJ Moore, então, com a projeção subindo de 50 recepções para 76 recepções, 1.050 jardas, passando a barreira das 1.000 jardas e 8 touchdowns pelo Buffalo Bills. Vai ser um cara que o Allen vai contar com ele na red zone, vai ser um cara que o Allen vai contar com ele o tempo inteiro, e ainda que ele não chegue a esses números de 76 recepções, de 115 targets, de 1.050 jardas, o pouquinho que descer disso vai para quem? Vai para Shakir, vai para Kincaid, ou vai para quem se beneficiar e se tornar o nosso outro wide receiver, e a gente vai chegar lá nesse ponto, tá? Então, essa é a minha projeção para o DJ Moore, mais uma vez repetindo, já que no card ele não ficou certo a atualização de 2026, ficou só o do Bears, subindo de 50 recepções para 76, subindo de 682 jardas para 1.050 e subindo de 6 touchdowns para 8 touchdowns. Essa é a minha projeção do DJ Moore para 2026. Dando sequência, tá, o cara que eu acredito que vai ser o segundo aqui na ordem, e eu acredito num Big Three, tá? Eu acredito muito num Big Three do Buffalo Bills com o DJ Moore, com o Khalil Shakir e com o Dalton Kincaid. Então, se eu errar aqui nessa projeção, fatalmente vai ser errando num desses três, tá? Óbvio, a gente não sabe questão de lesão, né? Às vezes o cara perde um jogo, perde 2 jogos, enfim, aí não dá para contar com isso, mas todo mundo ficando saudável, tudo ocorrendo bem, a minha margem de erro é entre esses três. Algo que saia disso me surpreenderia bastante, tá? Eu acredito nos Bills num Big Three, se aproveitando dos mismatches. Marcaram bastante lá, a marcação dupla do DJ Moore tá atraindo atenção. Bola no Kincaid, bola no Shakir e vamos ganhar desse jeito. Estão tirando o meio do campo, estão tirando o Kincaid. DJ Moore no 1 contra 1 e assim por diante. Então esse Big Three, eu acredito muito aí no jogo aéreo como alvos do Josh Allen. DJ Moore chegando com toda a sua capacidade, o Khalil Shakir sendo esse cara que o Allen pode confiar demais, sabe que vai estar na hora certa, no lugar certo, sabe que pega praticamente tudo que é lançado na sua direção, né? E o Khalil Shakir, eu espero ele nessa temporada com um pouco menos de targets, caindo de 95 para 92 targets. Ele liderou os Bills com 95 targets na temporada passada. Por que caindo, Fernando? Porque chega o DJ Moore e vai ter um número alto. Ele não é mais, o Shakir não vai mais ser o wide receiver 1 que ele foi no ano passado, vai passar a ser um 2, né, jogando no slot ali. Ainda que o Brady falou que vai utilizá-lo também mais por fora. Então, desce o número de targets de 95 para 92, mas aumenta de 72 para 75 recepções. A gente sabe que o Shakir não é um cara de dropar passes, ele não vai estar tão marcado, com tanta atenção quanto ele esteve quando o DJ Moore não estava no elenco. Então, ele consegue um aproveitamento um pouco melhor, consegue mais jardas também, não estando tão marcado. Ele consegue mais fácil se livrar do primeiro marcador, ganhar jardas após recepção. Então, ele aumenta de 719 jardas para 785 jardas e 3 touchdowns.
um a menos do que no ano passado. Por quê? Mais uma vez, DJ Moore, um cara muito prolífico de red zone, Kincaid, um alvo de red zone mais ameaçador que o Shakir, o próprio Dawson Knox tem snap ali, o próprio Jackson Halls, e o Keon Coleman é um cara de red zone, um cara grande. Então, os Bills têm alvos melhores para red zone. Então, talvez a produção de touchdowns do Shakir dê uma caída, mas é uma temporada mais eficiente do Shakir, ainda que com menos recepções e menos touchdowns, e menos targets. Mais jardas, mais eficiência, mais produção geral para o Buffalo Bills, com o Shakir não sendo o principal alvo do Josh Allen nessa temporada. Na sequência, fechando o Big Three, eu tenho o Dalton Kincaid, tight end, que em 2025 jogou apenas 12 jogos, entrou e saiu, né, da nossa escalação, problemas do joelho, enfim. E aí, com os 12 jogos apenas, ele teve só 49 targets, 39 recepções, 571 jardas, 5 touchdowns em 12 jogos. 5 touchdowns em 12 jogos, dá para ver como o Allen gostava do Kincaid como uma arma na red zone. E ele pode, sim, ter um aumento ainda maior de touchdowns e tomar alguns daqueles touchdowns, talvez, do DJ Moore, que eu coloquei 8. Minha projeção é de 88 targets, ele tendo uma temporada saudável, até contando com perdendo um jogo aqui, outro ali, ou com o revezamento que ele faz por não ser um tight end que bloqueia tanto na linha. A gente sabe que o Dawson Knox vai ter snaps, a gente sabe que o Jackson Halls vai também ter snaps, principalmente early downs, jogo terrestre, formações pesadas. Então o Dalton Kincaid, contando com isso, pode ver que o número de targets dele é abaixo ainda do Shakir, abaixo do DJ Moore, 88, 65 recepções também com menos recepções que a dupla de receivers, 780 jardas abaixo da dupla de receivers e 7 touchdowns, aí sim, rivalizando ali com o DJ Moore como principal arma do Allen na red zone, tá? O Kincaid. Vai ser importante, como eu falei, é um Big Three no meu modo de ver. E esses 3 jogadores, para mim, vão ser os 3 jogadores que mais vão produzir aqui no nosso jogo aéreo, vão ser os 3 alvos prediletos do Allen, podendo mudar de jogo para jogo quem produz mais. Não se surpreenda com o Kincaid liderando 1, 2, 3 semanas consecutivas sendo o principal recebedor, daqui a pouco o Shakir, daqui a pouco volta o DJ Moore. O Brady já mostrou que no sistema dele não tem essa de só forçar a bola num recebedor 1. Não acho nem que o DJ Moore seja um wide receiver para você ficar forçando bola nele como recebedor 1, independente da situação, sendo que você tem Kincaid e Shakir para compartilhar esses alvos. Então eu acredito muito no Allen tomando aí, tirando vantagem, tá, dos melhores mismatches para usar esses alvos que ele tem à disposição, tá, como Big Three. A principal produção do nosso jogo aéreo vem desses 3. Com esses 3 em campo, a tendência é que a gente não veja o que a gente viu contra o Texans, o que a gente viu contra o Falcons ano passado, que foram aqueles jogos horríveis do nosso jogo aéreo, onde a gente precisava correr, porque quando era situação clara de passe, vinha o pass rush, os caras conseguiam chegar no Allen, ninguém conseguia bater uma marcação 1 contra 1, ninguém conseguia bater o seu homem contra uma cover zero. Com esses 3 em campo, isso não acontece. O Allen sempre vai ter um matchup favorável para explorar. Tá? E ainda que você perca um deles, tendo 2 deles, você ainda tem um escape. O duro é quando você só tem um deles. E os Bills passaram por isso ano passado nesses jogos que eu mencionei, sem o Kincaid, tendo só o Shakir. A gente espera que isso não aconteça. Beleza? Antes de dar uma passada aqui de dar sequência, né? Já falei do Big Three. Eu quero dar uma passada no chat rapidamente, para não ficar muito desatualizado aqui o nosso chat. E quero também convidar você a se tornar colaborador do canal, a se inscrever no canal. Aqui na descrição estão os links aí na descrição, tá? Você tem o link ali para se tornar um membro, né? Então clica lá ou vai lá e clica no Seja Membro, tem 3 planos ali disponíveis. Você que ainda não é membro do canal do Fernando Chimude, considera se tornar um membro, os benefícios estão ali, tem o grupo de WhatsApp que vale muito a pena, as lives exclusivas voltando em breve, né? Muito descontos na FS Shirts, enfim. Então a gente tenta dar o máximo de benefícios para a galera, além dos benefícios agora também, Copa do Mundo chegando, o canal Fernando Chimude FC também já está no ar aí, né? Com vídeos aí direto com vídeo, shorts, enfim. Vai ter muita coisa na Copa do Mundo, então você que não é inscrito, se inscreve lá também. Não desperdice a oportunidade de apoiar, de dar essa força e ter seu desconto FS Shirts, produtos. Eu estou vestindo a minha aqui do MVP hoje,
né? Mas está aqui na tela. FS Shirts, você faz o seu produto do jeito que você quer, você pede lá e consegue personalizado o seu produto. Bom, vou passar rapidamente aqui nos comentários de seguir com as nossas projeções. Já falei do Big Three. O Leandro falou que vai printar a tela do muro. Pô, a tela do muro saiu errada, Leandro, né? Não adianta printar que tá errada a tela do muro, tá igual a do ano passado. Fica tranquilo que esses cards aí eu vou ajustar o do muro, depois eu posto lá no grupo de WhatsApp dos colaboradores, beleza? Vamos ver o que mais que a galera tá falando aqui. O Renato perguntando, boa noite, você acha que com a nova comissão técnica o Frank Gore Jr. vai receber mais oportunidades? Eu acho que o Frank Gore Jr., Renato, ele vai competir e assim, a tendência ele tá crescendo, né? Jovem, se desenvolvendo. O Ty Johnson, a gente vê ele caindo de produção. A temporada passada do Ty Johnson não foi igual a 2024. É um cara experiente, é um cara muito importante em third downs. Eu não vejo ainda o Frank Gore Jr. batendo o Ty Johnson, mas ele vai ter oportunidade na off-season. Vai depender dele mostrar na off-season que ele já merece passar o Ty Johnson. Ou o Ty Johnson mostrar que tá caindo de produção. Esse tipo de oportunidade ele vai ter. Na temporada regular vai depender do que ele faz na pre-season e principalmente do que os outros fazem. Mas ele hoje tá atrás de Ray Davis, tá atrás de Ty Johnson, do Cook, obviamente. Então vai depender muito dessa batalha, Renato. Tá? O Ulisses coloca aqui, ó, espero que a nova comissão técnica faça novas jogadas além de correr, né? O Leandro falando que ficou iludido com a chegada do Cooper, mas não fez muita coisa. Para mim, ele até ajudou bastante na medida do possível, mas não foi realmente aquele Amari Cooper, né? Tudo bem que era outro nível, mas o Randy Moss, com 30 anos, teve aquela temporada com os Patriots em 2007, então eu acho que a idade do DJ Moore não é um problema. Não é, certamente não é, Daniel. Tá? A galera pega ali os números caindo no Bears numa situação bem atípica, né? E não é bem por aí, não. Também concordo contigo. Ainda que Randy Moss é outro patamar, né? Sobre o Cooper, apesar de ter qualidade, qualquer wide receiver que chegue no meio da temporada fica difícil ganhar entrosamento, pegar o playbook para ter grande destaque e produtividade. Ele fez o que deu. Concordo, Rodrigo, e mesmo não sendo mais aquele Amari Cooper explosivo, ele não estava mais explosivo, na capacidade técnica ele ainda ajudou. O DJ Moore ainda tem muito mais explosão que o Amari Cooper. Né? Agora, com o Moore, eu também boto fé que passa das 1.000 jardas, concordo. O Moore, Shakir e Kincaid vão ser o terror das defesas adversárias e quando conseguirem marcar todos eles, Coleman, Cook, Skyler Bell vão aparecer nesse jogo aéreo, é o que eu acredito. Sem dúvidas, né? Você tem um Big Three produzindo muito bem, isso indica que, pô, se um dos três do Big Three já vai ter 1 contra 1, imagina esses outros caras. Né? O Coleman não vai ter desculpa para não produzir, cara. Tá? Eu espero que o DJ Moore tenha ainda mais sucesso que o Diggs. Aí eu já acho difícil, tá, Leandro? Por vários fatores, cara. O Diggs, a gente teve o Diggs no seu absoluto auge. A gente teve o Diggs com o Dable lançando muito a bola e depois o Dorsey lançando muita bola. Por mais que o Brady vá lançar, eu não acho que ele não vai sair totalmente do que tem dado certo, pelo menos em temporada regular, o ataque nosso correndo com a bola, e até na pós, né? O nosso ataque pontuou. Então ele não vai mudar completamente abandonar o jogo terrestre e virar um cara que vai lançar a bola o tempo inteiro. Então, não acho, tá? Não acho que o Moore tenha mais sucesso que o Diggs. Assim, cara, mais sucesso chegar a um Super Bowl e ganhar? Sim, torcemos, esperamos que sim. Mas sucesso individual das melhores temporadas do Diggs, eu não acredito, tá? Eu torço muito por um ano muito bom desses 3 nomes fora o Josh Allen, sem dúvida. Para o Kincaid é fundamental estar saudável, se manter em campo. É verdade, Daniel. E principalmente se ele conseguir fazer um papel um pouquinho melhor na questão de bloqueios, para ele não precisar sair de campo a todo momento, né, cara? Aí ele estando mais em campo, deixa até mais imprevisível o nosso ataque. Né? É do Oliver Bell, Kincaid, todos terem condições de ter temporadas saudáveis, né? O Ruggeri chegando para participar aí, tamo junto. Cadê os Digzettes? Como tá esse boato? Não tem boato. Milano ainda é nosso ou saiu? Milano não é nosso desde a Free Agency. O Milano não tem mais contrato. Milano está... Ninguém tem notícias. A gente já não tinha notícias do Milano quando ele estava nos Bills, né? Ele é um cara muito reservado.
Agora mesmo a gente não tem notícia alguma. Mas vamos continuar então. Falei do nosso Big Three ali, os 3 principais caras do nosso jogo aéreo que vão abrir o espaço para os outros. E aí, dando a sequência, eu coloquei aqui. Eu sei que todo mundo quer ver o wide receiver e tal, mas eu coloquei o James Cook na sequência, tá? O James Cook teve na temporada 2025 40 targets, 33 recepções, 291 jardas e 2 touchdowns. O James Cook não jogava em third downs, não jogava em 2-minute drills, né? Ele não jogava em situações claras de passe. O Ty Johnson fazia esse papel por proteger bem o Allen, por ser um bom recebedor saindo do backfield. O James Cook é um bom recebedor saindo do backfield, mas já teve seus drops cachorros que fizeram com que ele perdesse espaço recebendo passes. Recentemente, eu não me lembro do James Cook nessa última temporada tendo nenhum desse tipo de drop que a gente viu em outros anos. O James Cook também melhorou no quesito pass blocking, né? E achar ali quem que vem na blitz e proteger o Josh Allen. E mais uma vez, o Carmichael chega, é um cara que teve sucesso com o Reggie Bush, teve sucesso com o Darren Sproles, teve sucesso com o Alvin Kamara, recebendo passes saindo do backfield. E o James Cook é, com a bola na mão e no espaço, muito mais dinâmico que o Ty Johnson. Eu acredito que vai ser feito um esforço pelo Carmichael ali, juntamente com o Brady, para usá-lo mais no jogo aéreo. Então eu ponho a previsão de 63 targets, aumento de 23 targets aqui para o James Cook no jogo aéreo, 48 recepções ao invés de 33, uma subida de 291 jardas para 477 jardas e 3 touchdowns. Não estou botando aqui números, nenhum número aqui de que running back que faz muito estrago no jogo aéreo, tá? O Christian McCaffrey liderando a liga por muito tempo ali na temporada passada em passes recebidos. A gente viu vários jogadores aí tendo alto número de recepções, mesmo sendo running backs. Não vai chegar a esse ponto com o James Cook, porque eu acho que ele ainda vai ter um revezamento com o Ty Johnson. Ele ainda vai ter ele ainda precisa se provar no papel recebendo passes. Mas eu acredito numa evolução e nele tendo um papel mais importante no jogo aéreo do Buffalo Bills, o James Cook, tá? E sendo, de repente, a nossa quarta opção no jogo aéreo aqui. E aí eu coloco terceira ou quarta ou quinta, né? Vai depender do sucesso do nosso wide receiver 3, né? Porque o 2 é o Shakir, apesar de ser um slot. Antes de falar desse wide receiver, eu ainda coloco aqui o Dawson Knox, o tight end 2, entre aspas, mas é o tight end que mais joga nosso, que tem mais snaps, fica mais em campo. Bloqueia bastante, faz de tudo um pouco. É uma arma de red zone, é um cara de confiança do Allen. Eu vejo o Dawson Knox tendo menos targets, menos recepções, uma queda de produção, não por queda de qualidade, porque tá ficando velho, nada disso, mas porque eu penso que o Kincaid pode ter uma temporada mais saudável, tendo mais possibilidades de estar mais em campo e tomando muitos desses targets aqui que o Dawson Knox teve do ano passado, são targets do Kincaid fora machucado. Então, eu vejo ele perdendo aqui, caindo o número de targets para 36, 25 recepções, 295 jardas, 3 touchdowns. É um papel bem feito do Dawson Knox, complementar ali. Lembrando que o Jackson Hollis é outro cara que pode ter um aumento de snaps, um cara que bloqueia muito bem, segundo anista. Enfim, é um jogador que vai também colaborar. Então o Dawson Knox tendo uma queda de produção. E aí vem aqui o wide receiver 3. Fernando, mas é o wide receiver 2, a linha ali como Z, ou talvez até como X, dependendo do X, dependendo da função que o Moore jogar. Primeiro que o Brady já falou que quer usar mais o Shakir, até mesmo por fora, alinhando por fora também. Segundo, que esse wide receiver, ainda que seja no papel wide receiver 2, ele não passa de um alvo 4, no melhor das hipóteses pra gente, já que o nosso Big Three é Moore, Shakir e Kincaid. Então esse wide receiver 3, que vai brigar para ser alvo 4 com o James Cook, com os tight ends reservas, o nosso melhor foi o Coleman em 2025, com 59 targets, 38 recepções, 404 jardas e 4 touchdowns. Um bom número de touchdowns, um número de touchdowns igual ao do Shakir, porque, como eu falei, o Coleman é um alvo de red zone, é um cara grande, é um cara para bola contestada, é um cara para bola jogada alta para ele buscar, e é um cara que o Allen não tem receio de jogar essa bola.
Eu coloquei na projeção Coleman mais Bell mais Palmer, porque é o seguinte, o Coleman larga na frente, mas não tem garantia nenhuma que ele vai ser o titular. Vai depender muito dele, vai depender do que ele vai fazer na off-season, o que ele vai fazer na pre-season, e se ele vai, principalmente quando começar a semana 1, fazer o seu papel e não abrir brechas para que Skyler Bell, que parece que está voando nos treinos, ganhe snaps no seu lugar, e não abrir brechas, ou se o Skyler Bell não estiver bem, não abrir brechas para um Joshua Palmer voltar e, como um veterano, ser talvez o cara mais confiável e conquistar essa vaga. Então, assim, esses números aqui, ó, se o Coleman realmente voar na pré-temporada e começar a semana 1 muito bem e for titular e não dar snap nenhum para o Bell e para o Palmer, ele pode acabar com 67 targets, 46 recepções, 396 jardas e 5 touchdowns, tudo ele, né? Mas isso é improvável, é óbvio que sempre tem ali, reveza um pouco, machuca, entra outro. Então, assim, esses números ficam divididos para esses caras, tá? Lembrando mais uma vez, com o Kincaid, com o Shakir, com o Moore saudáveis, não perdendo tempo, não perdendo jogos, eu vejo essa produção aqui do nosso alvo 4, né? Seja ele quem for. E aí, 5 touchdowns, porque o Coleman é um cara de red zone, né? 67 targets aqui, bom número de recepções, porque o Skyler Bell é um cara que pode receber uns passezinhos screen também, o que aumenta o número de targets e catches. Então, é a projeção que eu faço para essa galera aqui. Um deles vai ser o wide receiver 3, os outros vão revezar, enfim. São esses os números. E para fechar aqui o grupo de recebedores, estão os outros aqui. O Ty Johnson, em 2026, teve 33 targets, 24 recepções, 263 jardas e 2 touchdowns. E eu vejo essa turma aqui, seja o Ty Johnson junto com o Ray Davis, o Jackson Hollis, o Sherfield, se tiver uma oportunidade, 54 targets, 37 recepções, 267 jardas e 4 touchdowns para essa turma aqui. Tá, então, essa é a produção que eu vejo do nosso jogo aéreo, uma produção que está acima da nossa produção do ano passado. Não chega a ser aquele ataque do Joe Brady do Panthers, que teve 4 caras com mais de 1.000 jardas. Não chega a ser, porque eu não acho que o Brady vai completamente abandonar um jogo terrestre que teve sucesso. Eu só acho que ele vai ajustar, eu acho que ele vai adaptar, né? E com isso ele não vai correr tanto assim. Mas ainda vai lançar os seus screens, ainda vai usar o jogo terrestre. Tá? Então vai ter mudança, mas não espera que é um ataque totalmente diferente do que a gente viu até agora. Porque teve sucesso o que a gente viu até agora, ele vai manter muita coisa. E aí a gente vai pro Josh Allen. Será que o Josh Allen vai conseguir ter uma temporada de MVP esse ano? Nesse ataque? Ano passado ele estava ali na briga, na discussão, nunca foi muito levado a sério, né? Ficou no final das contas ali, Matthew Stafford, Drake May... Mas nas votações, se for lá ver, o Josh Allen estava ali no bolo. E tem sido assim, o Josh Allen nos últimos 5 anos ele está no bolo para MVP. Né? Ele sempre joga nesse nível. E eu não acho que vai ser diferente esse ano. E com ele podendo lançar mais a bola, tá? Eu tenho essa projeção aqui para o Josh Allen esse ano, então, as estatísticas do nosso MVP, do quarterback Josh Allen. Ele teve na temporada passada 319 passes completos em 460 tentativas. Eu vejo um aumento de mais ou menos 100 tentativas aqui, 562 lançamentos, 372 passes completados. O aproveitamento caindo um pouco com o aumento de volume, caindo um pouco de 69,3 para 66,3, tentando um pouco mais profundidade, enfim. Passando das 4.000 jardas, por pouco, 4.050 jardas, mas voltando a passar das 4.000 jardas, não passou na temporada passada, voltando a passar dos 30 touchdowns, 33 touchdowns, tem mais armas para isso, vai lançar mais a bola, ao invés dos 25 no ano passado, lembrando que eu estou falando só de números de passes, números aéreos, não estou com números aqui dele correndo com a bola, né? E 12 interceptações, 2 interceptações a mais comparadas com a temporada passada, lançando a bola 100 vezes mais e acrescentando apenas 2 interceptações, certamente é o Allen que a gente conhece, que a gente tem visto cuidando da bola, aí, enfim, nos lançamentos, enfim. É uma temporada, para mim, para MVP. Você adiciona a capacidade dele de correr com a bola, os touchdowns que ele vai fazer pelo chão. Certamente é uma temporada dele passar dos 40 touchdowns totais, passar das 4.000 jardas,
manter o número de interceptações de certa forma limitado, e com os Bills fazendo uma boa campanha, certamente números para o Allen estar na briga para MVP. Vai ganhar o MVP? Vai ser o MVP? Vai depender também de quais serão as performances dos adversários. Quem que vai estar nessa briga? Como que vai estar a performance? A gente sabe que o Allen tem entregado isso aí meio que consistentemente. Ainda que no ano passado foram números mais baixos, até pelo jogo terrestre ter tido toda uma prioridade. Mais uma vez, eu acredito em jogos mais difíceis para o Bills esse ano, principalmente na temporada regular, novo coaching staff. Ah, Fernando, mas você espera um coaching staff melhor? Sim, eu espero, mas é uma tabela difícil. Obviamente que num coaching staff novo, querendo ser agressivo, quando você é agressivo, você colhe coisas boas, mas você também cede big plays às vezes. Eu vejo jogos bem duros aí na temporada regular e os Bills tentando botar o pé no acelerador, tentando fazer a equipe adversária manter no mesmo ritmo que o Bills. Então eu vejo um aumento de volume e com isso um aumento de números aí do Josh Allen, tá? Podendo ter uma temporada sim de MVP. Eu acredito que ele é capaz de ganhar esse prêmio novamente pela segunda vez esse ano e liderar os Bills a uma campanha bem positiva e aos playoffs novamente, obviamente. Acredito que os Bills são os favoritos para ganhar a sua divisão nessa temporada. Óbvio que o Patriots não vai vender barato, mas está mais tumultuado por lá do que por aqui, eu acho. E ainda que os Bills não ganhem a divisão, que o Patriots, esse tumulto extra-campo não atrapalhe e o Patriots continue super bem, mesmo que os Bills tenham dificuldade na temporada regular, mais dificuldades talvez do que tem tido, apesar de que no ano retrasado teve bastante até, teve que ter aquela sequência final ali para ir para os playoffs, né? Ainda que os Bills tenham mais dificuldades na temporada regular, os Bills com o Joe Brady e com esse coaching staff, sem dúvida alguma, eu tenho mais confiança que eles possam, nos playoffs, ser um time que faça um game plan melhor para o seu adversário, prepare melhor contra quem vai enfrentar e principalmente que não pipoque no final, né? E não mude o seu jeito que está jogando e dando certo no final por medo de ser agressivo demais. Eu acho que se eles errarem, eles vão errarem para o lado da agressividade e não para o lado de pecar igual o anterior pecou. Tá? Então essa é a minha expectativa, essa é a minha previsão aqui de produção dos nossos atletas nessa temporada. Deixa nos comentários aí o que você acha, você que está assistindo em outro momento, deixa na área de comentários as suas projeções, com qual você concorda, com qual você discorda e por quê. Vai ser sempre legal trocar essa ideia, discutir Buffalo Bills é sempre legal, eu estou longe de ser o dono da verdade, estou aqui passando a minha expectativa e é sempre bom ouvir os outros pontos de vista também para a gente trocar ideias sobre o nosso Buffalo Bills. Não deixa, né, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, o link na descrição tá aí, é só clicar e se inscrever, e o link para se tornar membro também. Né? A gente precisa desse apoio para continuar fazendo esse trabalho aqui, poder fazer cada vez melhor. A ideia é essa, se dedicar cada vez mais, fazer cada vez melhor aqui esse trabalho. Mas para isso a gente precisa do apoio, sim, dos colaboradores, né? Afinal de contas, cada hora que eu dedico para produzir conteúdo, preparar, apresentar, é hora que eu podia estar dando aula, podia estar dando treino, podia estar trabalhando em outra área e acrescentando aí um dinheirinho para pagar as contas, que não para de vir os boletos, né? Mas a galera que colabora aí é quem realmente me ajuda e permite que eu possa deixar de dar uma aula, deixar de fazer uma outra atividade para estar aqui produzindo de Buffalo Bills. Então, se você quer se tornar um desses membros e dar esse apoio e ter os benefícios, que eu tento dar os melhores benefícios ao meu alcance também aí possíveis para essa galera, que eu respeito e admiro demais cada um dos colaboradores que sustentam, considera aí clicar no link, se tornar esse colaborador. Tem planos aí que cabem certamente no seu bolso e ajudam muito. É pouco, às vezes, para quem ajuda, mas é muito aqui para quem recebe para poder continuar fazendo esse trabalho. Então, por favor, considere aí dar essa força. Sou muito grato. Beleza? Vou passar rapidamente no chat e aí a gente fecha o Leading the Charge de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você ficou alguma pergunta, alguma dúvida, a hora é agora. Antes de eu fechar o Leading the Charge, o Daniel mandou aqui. Eu acho que a produção do Cook deve ser um pouco menor no jogo terrestre, aumenta um pouco no jogo aéreo. Para mim, ele ainda precisa melhorar um pouco na questão dos fumbles. Sem dúvida, foi sofrido, né? Principalmente o último fumble dele, o timing, né, cara? Todo mundo fala dos turnovers do Allen, a narrativa é essa, né? Mas o fumble do Cook era num momento muito bom pro Bills abrir vantagem, né, cara? Ali
sem dúvida. Eu também acredito, tá, Daniel? Principalmente o sucesso que o Ray Davis teve de retornador, e ele já tá falando que ele quer mais oportunidades. Eu acredito num revezamento um pouco maior para manter o James Cook um pouco mais saudável, fresco, né? Sem estar tomando tanta pancada, e até para usar ele um pouco mais no jogo aéreo. Eu acredito numa queda um pouco de carregadas ali do James Cook, de volume, até porque ele já assinou também o contrato novo dele, enfim. Óbvio que ele sempre quer produzir, mas eu acho que os Bills não vão insistir tanto. E como eu falei, o Coleman não tá mais ali, o jogo terrestre vai mudar um pouco também. Eu acho que o carro-chefe vai acabar sendo o jogo aéreo e o James Cook vai ter que fazer o máximo para se encaixar mais ali. Não que não vai ter carregada, mas também acredito que vai diminuir. E que o Keon Coleman não seja ilusão que foi no primeiro jogo da temporada passada. É isso. Até porque se ele for, eu tenho muita confiança. Ou pode ser uma miragem, né? Tá me enganando. O Skyler Bell, cara, é um cara que eu vejo com bons olhos. É um cara que eu vejo se desenvolvendo e se tornando um wide receiver titular de qualidade para o Buffalo Bills. Não vou dizer um wide receiver 1, dominante e tal, mas é um cara que eu vejo, tá? Não já agora como novato, talvez. Vamos ver. Mas daqui a 1, 2 anos, o Skyler Bell sendo um colaborador, como o Khalil Shakir, sabe? Ou, né, eu digo assim, a evolução do Shakir ao longo dos anos, eu acho que o Skyler Bell tem essa condição de fazer também. Então o Coleman precisa acordar para a vida. Vamos ver o que ele faz nessa temporada. Valeu, Maf. Então eu fico por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, deixaram o seu like, se tornaram colaboradores ou inscritos no canal, divulga, dá essa moral aí. Eu volto em breve, semana que vem, certamente, com o próximo Leading the Charge, mas a gente está prevendo aí para fazer em breve live dos colaboradores, né? Tem quiz aí do Satamini, o Satamini está preparando quiz aí para a gente fazer também aí da off-season, sempre tem quiz, essa off-season a gente não fez, então tem muita coisa aí para vir no canal, tem muito conteúdo lá no Fernando Chimu de FC, você que não não se inscreveu ainda, vai lá no Fernando Chimu de FC, se inscreve lá, um oferecimento da FS Shirts, né? Deixa eu jogar aqui na tela a FS Shirts, né? Então você que ainda não é inscrito aqui no Fernando Chimu de FC, se inscreve lá, Copa do Mundo, tem muito conteúdo de futebol por lá também, e obviamente no canal do Fernando Chimu, como eu falei antes, você vem aqui no Seja Membro, escolhe o seu tier aí e dá aquela força pra gente. Valeu, galera, obrigado a todos aí, sempre uma satisfação estar com vocês aqui falando de Buffalo Bills, eu volto na próxima semana com muito mais aí sobre Bills. Um grande abraço, até a próxima, Go Bills!